Olá, amigos, boa noite. É um prazer estar de volta aqui com as nossas lives. Eu, Arthur Rodrigues, editor da Líteres Editora, de volta depois aí de um tempo que nós paramos para descansar um pouquinho, depois de vários momentos, várias lives que nós fizemos ao longo dos últimos meses. Estamos aqui de volta para conversar sempre com os nossos autores, para conhecer um pouquinho de cada um, suas histórias, para falar dos seus livros, dos seus projetos, e para a Líderes Editora, obviamente, contar um pouco da sua história. São 33 anos de muito sucesso em todo o país, nos mais variados mercados literários. A Líderes Editora faz a sua participação, a sua presença em feiras, bienais, salões. Enfim, é uma participação bastante efetiva ao longo dos últimos 33 anos. E a Líteres Editora hoje traz uma autora que está começando um trabalho espetacular. Ela vai bater um papo com a gente para falar do seu universo de escritor, o que ela tem para apresentar para a gente, o que ela tem para lançar. Hoje é um lançamento oficial de O Tempo Através da Janela. E ela já está aqui com a gente, eu vou chamar para bater um papo com essa autora linda, que tem muita coisa boa para contar, muita história e, obviamente, para nos presentear com informações espetaculares. Eu queria convidar minha querida amiga Lorena Florencio para estar aqui com a gente, para bater um papo, falando aí da sua história como escritora, o que é lançar um livro nesse momento tão incrível, desse momento que nós vivemos dessa pandemia louca, e ela está aqui hoje para bater um papo com a gente, aguardando a chegada aqui da minha querida Lorena Florencio com o seu livro O Tempo Através da Janela. O que ela vai dizer para a gente, o que tem aqui por trás dessa janela literária, suas poesias, seu universo, suas paixões, suas lutas, estão todas aqui para conversar e para mostrar para a gente. Estou aguardando aqui a chegada da minha querida Lorena Florencio para a gente começar esse papo top. Vamos lá, cadê ela aqui para a gente bater um papo bem legal. Queria agradecer a presença aqui de muitas pessoas queridas, Tati Ribeiro, minha querida escritora Tati Ribeiro, Bebel Camacho, Evelyn, nossa produtora, responsável pelas nossas mídias, da empresa Firma, está aqui conosco, sempre dando toda a atenção e todo o carinho. Vamos lá, aguardando aqui a chegada da nossa querida Lorena Florencio. Cadê você? Cadê você? Para a gente bater aquele papo. É isso aí, enquanto aguardo aí a Lorena Florencio chegar, eu queria falar um pouquinho da Líteres Editora. E esse ano, mais uma vez, pelo 30º ano, nós vamos estar aí com um projeto lindo que é a nossa Agenda 2022. Se você ainda não participou, corra lá, entra no nosso site, entra nas nossas mídias para conhecer um pouco desse universo da nossa agenda. Quem chega aqui? Lorena Florencio. Boa noite. Boa noite, oi Arthur, tudo bom? Tudo bom, tudo ótimo, sempre sorrindo, sempre feliz. Isso eu adoro em você. É uma de suas várias qualidades, né? Que é o que você passa, esse sorriso, claro que imbuído aí de muita luta, né? É o que você passa através das suas poesias. E nesse lançamento hoje desse livro tão bonito, O Tempo Através da Janela, eu gostaria de conversar com vocês através do selo, lançado pelo selo Courrier Brasil, para a gente falar um pouquinho desses poemas, dessa forma que você concebeu cada um deles, como foi. Você é carioca? É do Rio de Janeiro? Sim, nascida e criada aqui no Rio de Janeiro mesmo. Qual bairro que você é? Eu moro em Campo Grande, passei a maior parte da vida em Campo Grande. É um bairro bem populoso, né? E um bairro de muitas histórias, né? O Campo Grande. Conheço, sempre é um lugar que eu vou muito, né? E eu não sei se é ali que você extraiu muita coisa, né? Do que você coloca no seu livro, das suas histórias, das suas poesias.
Você já escreve há muito tempo, começou pequena, foi através do teu universo da igreja, esse universo da tua faculdade. Como é que foi esse começo da Lorena através aí da escrita? Eu comecei a escrever com 9 anos de idade, sendo desafiada numa aula de literatura com a professora Neuza Rodrigues. Que legal. Ela desafiou todos os alunos, era uma aula sobre poesia, e ela nos desafiou a escrever. E eu escrevi meu primeiro poema lá, gostei. Logo depois, eu só continuei. E esse poema está aqui, não? Não, não tá. Porque o que aconteceu, Arthur? Naquela época, né, eu escrevia no caderno. Então, eu escrevi vários poemas no caderno. Então, eu preenchi 2 cadernos, cerca de 150 poemas. Nossa. Isso quando eu estava internada. Eu fiquei 3 meses internada no hospital. E a poesia, ela me ajudou a passar por esse período de convalescência, né? E esse período de onde eu estava em cadeira de roda. Então, foi um processo bem longo para mim, durou alguns anos. E durante esses anos eu fui escrevendo poemas. Mas os meus primeiros 150 mais ou menos, eu me desfiz deles. Então eu não tenho mais. Eu achei que estava ruim, eu fui jogando muita coisa fora depois. Então era 150 mais ou menos mesmo, né? Infelizmente, eu fui jogando fora. Depois eu fui amadurecendo, entendendo, né, que era realmente poetizar. E a partir daí eu fui compondo outros. Então, a minha adolescência, né, o início da minha juventude, eu escrevi bastante a respeito da minha vivência na igreja, no colégio, em casa, a respeito de muitos sentimentos também que me vinham à mente, então eu ia escrevendo. Alguns poemas, as pessoas falam, nossa, mas você estava pensando em quem? Nossa, mas você estava sentindo isso? Né? Não, mas como diz o poeta, né? Às vezes a gente é um pouquinho fingidor, no sentido de escrever. Sim. Os sentimentos não são nossos, mas de outras pessoas também, das histórias que a gente escuta, né? E do filtro que a gente tem, né? Como a gente enxerga o mundo. Então, Você acaba sendo uma espécie de um sino, né? Que você ressoa ali essa coisa que você vê, né? Esse olhar apurado que você tem, né? Sim, às vezes ajudando um amigo, às vezes vendo um filme, até mesmo lendo livros que eu lia muito, então me vinha muita inspiração para poemas, onde eu falava dos sentimentos de outras pessoas, não necessariamente os meus. E muitas vezes, bem de madrugada também, né? Meus versos me acordavam de madrugada com algumas ideias, e eu ia lá na madrugada, escrevia aqueles versos, e depois ao longo do dia ia amadurecendo aquilo num poema. Eu vou ser um pouco indiscreto 2 vezes. Quantos anos você tem? E o que você fala que você começou ali e que te ajudou muito às poesias quando você esteve internada? Você esteve internada por quê? Se você puder dizer. Sim, posso. Eu tenho 32 anos. Nossa, eu tava com 20 aqui na cabeça, hein? Ah, pode ficar com 20. Eu aceito os 20. Não tem problemas com isso, não. E eu fui internada para fazer uma cirurgia na perna, né? Infelizmente, a cirurgia ela não foi bem sucedida e começou daí todo um processo para poder me tirarem da cadeira de rodas, para poder me tirarem das muletas e eu voltar a andar com qualidade. Então foi um processo que durou dos 10 anos de idade até os 18. Foi quando o médico me deu alta, mas com acompanhamento anual. Nossa, metade da sua vida aí nesse processo, nessa luta de restabelecer o teu caminhar, né? Sim, sim. E sempre com muita leitura. Sempre gostei muito dos clássicos e sempre com muita poesia também. Tanto de Mas isso assim, pelo quando você fala, vê que, claro, deixa uma dor, deixa uma mágoa, mas isso você não deixa transparecer. Eu acho que nem mesmo nas suas poesias você coloca essa dor, né? Essa mágoa, ou que a gente fosse avançar um pouco mais, até esse ódio, né? Poxa, por que eu fui escolhida para viver 18 anos dessa maneira? Não, você passa através das suas poesias uma beleza de um universo que muitas vezes você até não viveu. Sim, eu sempre fui
sempre fui muito otimista na minha mente, né? Aquela ideia do jogo do contente impactou muito na minha infância e na minha adolescência também. Então, eu sempre imaginei muitas coisas que eu gostaria de viver, que no início eu não vivia pela limitação física, e que depois eu também não vivi por medo, né? Por receio de me Sim, expor, sim. de estar com as pessoas, de expor minhas ideias, né? E de expor meus comportamentos. Mas a poesia e também a minha atividade sindical e a minha atuação no trabalho como um todo me ajudou a ser mais desinibida e me ajudou a conseguir expor minhas ideias e a participar mais de atividades e de ambientes que eu sempre gostaria de estar, mas que antes tinha esse certo receio. Eu vejo que você tem muito aí o apoio, e você coloca isso no livro, da sua família, né? Dos seus pais, do seu irmão, do seu sobrinho, né? Da sua cunhada. São pessoas que você destaca sempre ali em alguns momentos. Quer dizer, você demonstra que essas pessoas foram primordiais, né? Para esse voltar a caminhar, vamos chamar assim, né? Sim, a Jennifer e o Dimitri chegaram um pouco depois, né? Eu sempre a conheci, mas na minha vida como cunhado, eu acho que tem cerca de 5, 6 anos, se eu Em tiver pouco tempo. certa. E o meu sobrinho tem 1 ano e meio que ele está na minha vida. E eles me inspiram, né? Independente do tempo em que eles se encontram Sim, nela, sim. eles me inspiram assim como meus pais e meu irmão, eles me apoiam muito. E quando você fala aí do teu trabalho, a escritora, como bom escritor brasileiro, né, não consegue hoje, nem como muitos, viver 100%, né, da literatura, dos livros que vendem, né? Você tem uma outra atividade profissional, que você é formada, né? E você trabalha em quê? E você fala aí, e é uma coisa que eu vejo que é muito forte também, essa coisa do lado sindical, que você também sempre coloca muito nas suas pautas, né? Sim, embora eu seja um pouco mais comedida, né, em relação a essas reivindicações sociais e de militância, o sindicato ele me ajudou muito a ter coragem para ter voz, para estar lá na frente falando nas assembleias, e a oportunidade de servir no sindicato, na coordenação de comunicação, veio em função do meu cargo, primeiro, de Uhum. assistente administrativo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e depois como administradora para essa mesma universidade. Então, eu prestei 2 concursos e fui agraciada, abençoada por Deus por ter passado como administradora, que já é um cargo mais recente, mas ainda na Universidade Federal Rural. E no sindicato, qual é o sindicato? É o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Rural. Sintu. Ah, legal. E você é uma franca lutadora ali, né? Eu vejo que você sabe muito bem o que você quer, né? Não só no sindicato, como em qualquer momento da tua vida. Você é muito segura naquilo que você faz. Sim, eu acho que isso ficou bem refletido na escolha da capa, né? Exatamente. É por aí que eu ia caminhar agora, né? Que a gente, os nossos leitores, quem não estão nos assistindo agora, não sabe bem lá atrás, né? Essa produção, esse processo todo, e o quanto foi submetida aí os layouts de capa para você, e você sempre fazendo questão que a imagem, né, trouxesse uma pessoa que até muito, de certa forma parecida com você, Uhum. negra, né, que destacasse isso, que a janela não tivesse apenas flores ou alguma coisa nesse sentido, mas tivesse uma personalidade, alguma coisa marcante, né? E você fez muito questão disso e a gente conseguiu, fomos felizes, né, na escolha dessa imagem. E eu gostaria que você dissesse o porquê, porque você inclusive fala ali, em um determinado momento, você diz... Lorena Florencio é mulher e negra, assumida. É irmã e tia apaixonada, é amiga e filha dedicada e filha de Deus. Quer dizer, quando você diz ali, é mulher negra assumida, o que você quer embutir nesse texto aqui, nessas páginas? O que você quer passar para a gente? Eu quero passar que hoje eu entendo que o racismo existe e que eu sofri muitas vezes na minha vida, embora lá no passado eu não reconhecesse como tal. Eu não considero isso uma ignorância, eu considero isso até um privilégio, né? Porque
De Sim, repente, naquela época, Deus quis mesmo me proteger, sabe? Mas sim, hoje sim. em dia, reconhecendo que há o racismo, há a discriminação, há o assédio moral, né, há o assédio sexual também, reconhecendo isso e sabendo como isso ocorre, isso me faz querer assumir ainda mais a minha negritude, a minha condição de mulher, a minha condição de PCD, porque às vezes eu ainda não cheguei, sabe, no ponto que eu quero chegar. Eu quero muito mais na parte da Sim, literatura, sim. academicamente também, até mesmo pessoalmente, né, em questões de condicionamento físico. Eu ainda estou muito aquém. Mas quando eu paro para olhar a minha condição, eu penso, poxa vida, para as pessoas lá fora que estão nessa militância, né, se assumindo como tal, eu sou considerada uma pessoa em tripla vulnerabilidade, por ser mulher, por ser negra e por ser pessoa com deficiência. Mas eu decidi tentar, da melhor forma, utilizar os recursos que Deus colocou na minha vida, para eu Sim, sim. poder me impor enquanto pessoa, não no sentido Uhum, positivo ou agressivo da palavra, sabe? correto. Mas com as minhas ideias, né? Até para conquistar espaço, né? O sindicato tem muito dessa luta de conquista de espaço, de conquista de voz, né? Sim, de abrir portas, correto. E mesmo que timidamente, né? E mesmo com medo, eu tô indo. E quando você fala isso, por exemplo, agora você fala, né, do próprio momento físico que você ainda vive, que a cada dia você está cada vez melhor, mas o fato de ser negra, mas tem um cargo que tem. Você já enfrentou lá, ou em momentos dessa luta, algum preconceito, algum olhar atravessado, algum dedo em riste, alguma coisa nesse sentido? Ah, sim, sempre tem, né? No trabalho tem, inclusive, eu acho que atualmente a maioria dos meus amigos sabem que eu sou servidora pública porque antes eu não falava, por causa das piadinhas, né? Ah, você não trabalha, né? Aquele preconceito, né, que as pessoas têm a respeito do servidor público. A gente sabe que Vai existe lá só para colocar o paletó ou o taier na cadeira e vai embora, né? assim, a Essas gente sabe piadas medíocres. existe essa figura de um profissional que não trabalha num grupo, sei lá, de 1000. Mas esse um consegue se destacar de uma tal forma que acaba dando essa alcunha para todos os outros que estão lá É a trabalhando. laranja podre, né? Que contamina as outras, né? Sim, mas depois de um tempo estudando, né, e também me preparando para concurso, nossa, eu vi o quanto é difícil, não é fácil, né? E eu sei o quanto eu trabalho, não tanto quanto eu gostaria, eu quero saber mais, sabe? Eu quero aprender mais, principalmente sobre gerenciamento de processos para poder contribuir no meu cargo atual. Mas eu sei o quanto eu lutei para chegar até aqui. As pessoas não sabem, né? Então, Sim, sim. eu recebi muito olhar atravessado e piadinha de pessoas que não entendiam o que era para mim ser servidora pública e que não entendiam o que era para mim estar num sindicato. Aí eu passei por um período de muita melancolia, né? De muita ansiedade e também depressão. Mas graças ao Senhor eu consegui sair desse período tem pouco tempo, foi em 2018. E por Que isso bom. também essa ideia da janela, né? E de uma mulher que me Aham. explicasse, né? Porque foi realmente uma janela aberta. Né? Nesse período que eu não estava muito bem, eu acabei fechando muitas portas, eu não me comunicava direito no trabalho, né? Eu me sentia uma outra pessoa, até mesmo em casa, muito quieta, entre os outros amigos. Mas depois que o Senhor me ajudou a superar esse momento, né? Eu vi que, poxa vida, deixa eu abrir essa janela e mostrar pelo menos Sim, sim, sim. poemas para as pessoas. E você respondeu de alguma forma a essas pessoas? Muitas vezes você, talvez por uma certa inibição, não dava uma resposta ali a queima-roupa, mas você respondia ela de alguma forma através das poesias, essa resposta vinha de alguma maneira, mesmo que elas nunca soubessem, mas pelo menos era uma catarse que você fazia. Algumas sim, sim. Pela poesia, sim. Ali no tete a tete eu paralisava, né? Eu nunca vinha aí falar, mas na poesia, com certeza. Eu estou tentando, você está falando, eu estou folheando aqui, tentando achar alguma
que pudesse traduzir aqui essa sua fala, né? Essa resposta a muitas pessoas. E no dia a dia, eu tenho visto, acompanhado muito você nas redes sociais, o seu lado tão ativo, e o que eu encontrei essa semana de gente com o seu livro na mão, tirando foto, foi uma coisa absurda, né? E como é que é isso? Assim, você de repente se descobre escritora desde sempre, óbvio, mas agora uma escritora publicada com seu livro numa editora, através aí da Litres do selo Courrier Brasil, e de repente as pessoas com o livro falam, Lorena, escritora, e, quer dizer, começa a mudar um pouco todo esse perfil. Como é que é isso? Como é que agora a Lorena está se vendo, né? Encontra uma escritora já propriamente dito, com o seu livro na mão e já espalhado, sem saber com quem, o livro já começa a ganhar mundo. Como é que é isso na sua cabeça, diante de quem sempre estava ali quietinha, calada, pensando, e de repente esse leque vai abrindo numa proporção estratosférica? Olha, eu vou te dizer que é um pouco desconfortável. E dá um pouco de medo e de ansiedade. Mas eu quero fazer, né? Vamos lá. Uhum. Dói um pouquinho, né? Dói um pouquinho ter que me expor tanto assim nas redes sociais. Teve até um amigo meu que falou assim: Poxa, Lorena, nem parecia você, te vi lá na live, né? Nem parecia. Porque eu sempre muito quieta, né? Quieta se inscrevendo, mas para mostrar a minha escrita eu precisava aparecer de alguma forma, né? E já surgiu algum comentário dessas pessoas que têm o seu livro hoje, que não são poucas, já homens e mulheres, pessoas de várias idades que eu observei, já surgiu algum, olha, essa poesia aqui falou para mim, diz alguma coisa a meu respeito, essa aqui eu achei muito forte, essa aqui eu achei muito triste. Já começou a surgir algum blá blá blá, algum tititi em cima disso, algum comentário? Já algumas pessoas já comentam, né? Algumas pessoas já percebem também a diferença do que é ler um livro de poesia, do que é ler outros tipos de literatura, né? Algumas pessoas Uhum. falam, Lorena, eu peguei para fazer uma leitura assim, né? Do início ao fim, mas não dá para ler como eu leio os outros livros. É um livro de cabeceira para você ir lá ler um poema ou dois a cada dia e me causa uma reflexão, me faz pensar sobre outras áreas da minha vida também, né? Então as pessoas elas já têm comentado, algumas me mandam ali a foto, né? Eu gostei desse, eu gostei daquele. Foto que não falta, né? Nas redes ali sua. Queria até destacar aqui, lembrar, né, que as pessoas que estão nos assistindo, no final nós vamos aleatoriamente aí fazer um sorteio de um dos seus livros, né? Um dos seus livros, não, um livro, né? Do Tempo Através da Janela, para um dos nossos participantes aqui da nossa live. Eu queria destacar alguns nomes que estão aqui assistindo a gente: a escritora Valéria Torres, o escritor e ator Luciano Marques, Bebel Camacho, que é uma excelente desenhista e produtora, os produtores aí e editores da editora Courrier e a firma, entre vários nomes aí presentes, estão prestigiando aí o nosso papo. E eu descobri aqui agora uma poesia que eu achei que tem um pouco a ver com o que a gente falou um pouquinho antes, que é Lição de Guerra. Se choro é porque quero que saibam que minha tristeza não é nova. Ela é antiga, mais velha que minha voz, mais sofrida que meus olhos. Na verdade, ela atravessa séculos. Séculos de guerra, séculos de rumores de guerras. Aquelas vozes já se calaram, os olhares culpados, os sorrisos inocentes, tudo calado. Aqueles gritos, aqueles homens, tudo morto. E o que restou deles a ser lembrado hoje? Momentos, datas, lápides. É o que restou dele. Eles livres, eles escravos, eles líderes, eles traidores. Eles culpados, eles inocentes, eles ricos, eles pobres. Eles militares, eles civis. O que restou deles? Nada. Só história,
mas nem com a história aprende o homem. O que tem a ver essa poesia com o nosso agora, né? Ela cabe como uma luva para falar desse último e tão próximo nessa semana, 7 de setembro, onde tantas coisas aconteceram aí no nosso país. O que ela tem a ver ou não tem nada a ver ou eu estou viajando aqui? Ela tem tudo a ver com o que tem acontecido, né? Eu me lembrei muito dessa poesia quando o Talibã tomou o poder, né? Sim, é verdade. Então, eu até recorri a essa poesia, né? Gravei, publiquei lá no meu canal do YouTube. Quem estiver assistindo pode ir lá, Selfie Poética. Toda segunda-feira eu publico um poema diferente. Selfie Poética, é o teu canal. Isso, meu canal no YouTube. Eu até publiquei de lá, né? E ele fala muito do que é você viver e nunca aprender, né? É a lição de guerra, né? A história conta que traz mais malefícios do que benefícios, né? Do que vale mais a pena você conciliar do que você lutar. Mas as pessoas não aprendem. Verdade. E o que você pensa, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, esse caso de racismo, né, que modificou muita coisa nos Estados Unidos? Por aqui, né, se falou muito e se modificou quase nada ou nada, né, que foi a morte do George Floyd, né, aquela morte absurda com um policial sobre o pescoço dele, o asfixiando até a morte. Né? O que é para você, enquanto uma mulher negra que vê um outro negro morrendo de uma forma tão sórdida, tão desumana, né? Não era um branco, e poucas vezes a gente vê um branco nessas condições. Né? Ainda essa semana eu estava falando de Rosa Parks, né? Quer dizer, contando para o meu filho acerca do universo do negro, né? No mundo, né, como ele é tratado. Né? A própria novela que passa hoje na Rede Globo, né, que é sobre o imperador, sobre o Brasil, dos tempos do imperador, fala muito do escravo. Né? Claro que ali é uma novela romanceada, tem uma série de coisas, é uma ficção, mas que passa muito por esse universo, pelo tratamento do negro enquanto objeto, não como ser humano. E o que você viu a partir desse universo aí, dessa morte, que praticamente foi um grande estopim nos Estados Unidos? Eu posso expressar a minha ideia e meu sentimento com um poema? Deve. Que foi justamente um poema em homenagem a George Floyd, que é A Cor do Mundo. Ele está em que página aqui? Está na página 102. Para quem já tiver 102. o livro, acompanhar. Deixa eu acompanhar aqui. A Cor do Mundo. Vamos lá. Por favor. Dia em que só houve duas cores no mundo, quem se atreveu a pintar uma cor diferente? Toda a cena foi preta, toda a cena foi branca. Todo o rosto estava pálido, cada minuto foi negro. Cada lente de câmera prolongou ainda mais a dor, retardou ainda mais a morte. No dia em que só houve duas cores no mundo, quem se atreveu a pintar uma cor diferente? Naquele dia não houve grito. Na verdade, um murmúrio antecedeu o martírio. Céu branco, chão preto. Sem cor a paz, sem cor a alegria. Tudo ficou branco, tudo ficou preto. Tom racista. Eu entendo que não se trata de ser branco ou de ser preto. Se trata de sermos filhos de Deus. Se trata de sermos seres humanos. E se nós formos resgatar a história do negro, a gente ainda não conseguiu resgatar a nossa história. O berço da civilização, o berço do início do progresso, da tecnologia, do desenvolvimento da astronomia, da irrigação, veio de um povo negro. E a gente vê os filmes retratando os egípcios como brancos. A gente vê filmes retratando o faraó, o rei Sol,
né, o Deus Sol como uma figura branca. A gente vê ainda em muitos livros retratando Machado de Assis como branco, né? Então a gente ainda não conseguiu chegar ao início da nossa história. Lá Nós na ainda não fomos abolidos, né? A escravidão ainda não foi abolida, Sim, né? lá na África, o que que Quando a a gente... princesa Isabel assina ali, não existe mais escravidão no Brasil, tudo em apenas uma única linha. Ela, por um lado, ela fez grandes mudanças, mas por outro lado, não, né? Porque os negros ficaram ali perdidos, a Deus dará, né? Simplesmente deixaram de ser escravos, mas não tiveram terra, não tiveram trabalho, não tiveram comida, não tiveram absolutamente nada. E continuaram muitos deles a viver como escravos para poder sobreviver, né? Então foi A, uma mudança. a começar, Arthur, pelo nome, né? O nome, né? Que é a base, né? Por onde uma família é conhecida. A maioria dos negros assumiu o sobrenome dos seus antigos senhores. A maioria dos negros assumiu um sobrenome em função da sua localização. Sim, Silva, sim. estavam localizados mais para o interior do Brasil, e Costa, porque estavam localizados mais para o litoral, ou então simplesmente pegaram o sobrenome dos seus senhores, né? Então, até mesmo o seu nome, como foi difícil resgatar, né? E muitos não resgataram, simplesmente adotaram um outro, né? Você Verdade. vê lá, né, os escravos que vieram da África, foi literalmente um dividir para conquistar. Reis se tornando escravos, né? Princesas se tornando escravos. Eu digo reis e princesas, eu não sei que nome se atribui lá ao chefe das tribos, né? Mas eram tribos Uhum. africanas, de famílias poderosas, negras, né? Tradicionais ali naquela região da África. E você ter uma posição, ter uma voz, ter um nome, ser reduzido a escravo, né? Eu penso que isso mexe muito com o nosso emocional, Verdade. psicológico, e depois, quando vem a alforria, o negro não consegue, não tem recursos, claro, né, dado pelo governo, pela sociedade, para se reerguer, e também por si só não consegue fazer essa retomada, né? Que é uma retomada que está acontecendo agora, né, com os movimentos sociais, com os movimentos Sem sindicais. dúvida. E você fala aí agora, você falou a palavra, né? Alforria. Aí me ocorreu essa questão das empregadas domésticas, né? Presas, né? Vivendo em cárcere privado, onde uma recentemente pulou de um prédio para poder buscar socorro e conseguir a alforria dela, né? Entre outras que ficaram em cárcere durante anos e hoje com muita dificuldade conseguiram estarem libertas, mas são pessoas que são analfabetas, estão aprendendo a viver, né? Em pleno momento que a gente vive no planeta, isso ainda acontece. E, lamentavelmente, no Brasil. Uhum. É, elas são privadas de informação, né? A informação, ela liberta, né? A educação, ela liberta. Então, a partir do momento que vai lá, né, a patroa, como foi no caso dessa, né, que pulou, e tira o celular, né, tira ali o meio de comunicação dela e o meio onde ela poderia adquirir informação, né, onde ela poderia aprender, né, isso é um cárcere. Tirar essa Com certeza. Ela estava ali, inclusive, sem receber salário, né? Ela estava em condições análogas à escravidão. E era, né? Sem dúvida nenhuma. Ela não podia sequer ir à varanda, né? Ela apanhava e tantas outras coisas. Ela é uma no universo de tantas que nós já conhecemos e um universo de milhares de outras que nós não sabemos ainda como estão e onde estão, né? E só o tempo talvez as liberte ou não, né? e a coragem, né? Essa que pulou, né? Ela enxergou a única oportunidade, que eu acho que se ela tivesse outra alternativa, ela não teria pulado, claro. Então ela enxergou ali a única oportunidade alternativa e pulou, né? E tantas outras ainda não têm uma oportunidade de se libertar, né? Quando vai ser, como vai ser, né? E a gente não sabe. A gente não Verdade. sabe. Gente, deixa eu lembrar aqui, porque o papo está muito gostoso e a gente falando do o tempo através da janela. Todo o tempo está aqui dentro. Tudo isso que eu estou conversando com a escritora Lorena Florencio está retratado aqui dentro através de todo o universo que ela viveu e vive,
né? O universo do negro no Brasil, mas também do branco, né? Das alegrias, das tristezas, de todos. Mas não é um livro triste, muito pelo contrário, é um livro que mostra a realidade do dia a dia, né? O que a gente está vivendo e o que a gente espera viver. É o olhar apuradíssimo da Lorena a partir do momento das coisas que ela viveu e do que ela sonha, né? Transformar e viver de alguma forma, né? Não é um livro saudosista, muito pelo contrário, mas é um livro de resgate de muitas alegrias, mas também muitas dores, né? E que ela tenta aqui, em 112 páginas, contar um pedacinho da história dela, que é muito maior do que esse livro. Mas através desse livro a gente encontra muitas respostas para muitas perguntas. E aí, Lorena, que perguntas você acha que as pessoas, a partir daí, do que viriam no seu livro, do que vão ler, podem vir a fazer para você? Ou que respostas elas encontrarão aqui, né, nesse breviário de Bom Momento? Elas vão encontrar poemas sobre amor, poemas sobre raiva também. Elas vão encontrar sobre gratidão, sobre luto, sobre Deus. Eu falo, tem alguns poemas, inclusive, que eu resgato alguns amigos que já se foram, como Filó e Teresa, que está aqui também. Elas vão encontrar traição, elas vão encontrar a rotina, né? Aquela rotina do casal, né? Todos esses sentimentos que o tempo nos ajuda a amadurecer, que o tempo nos ajuda a entender, né? E a encarar numa perspectiva melhor, né? Numa perspectiva de aprendizado. Vocês vão encontrar aqui. Quando você fala traição, que traição é essa? É uma traição do tempo ou é uma traição quando você fala uma coisa muito pessoal? Uma coisa que tem a ver com amor mesmo, homem e mulher. Sobre o amor entre homem e mulher e sobre a traição também no sentido de você não ter os seus sonhos realizados, né? Quando o tempo às vezes nos prega uma peça e naquele momento você não consegue alcançar o que você deseja. Mas é só por um momento. Lá na frente, o Senhor, né, Deus sempre nos dá um pouco mais de tempo para a gente poder dar. Não, sem dúvida. Você me. Assim, eu sempre acabo, quando você fala essas coisas, me remete muito sempre ao universo, né, que você reflete no livro, de uma coisa que você sempre chamou a atenção, que foi para a imagem da mulher na capa, né? Porque aí eu me lembro da Marielle, né? Do negro na política, o que o negro representa hoje e o que ele faz, né? Quando eu lembro, por exemplo, hoje do presidente da Fundação Palmares, né? Que é capaz de falar as maiores atrocidades em relação ao negro, quando ele diz que a escravidão foi boa para alguns, né? É uma sandice que não se cabe, né? Ou do próprio Quilombo dos Palmares, enfim. Você parece que agrega tudo nessa única imagem de capa, né? E tenta colocar toda essa força que você tem, né? Essa necessidade de abrir esse leque para que as pessoas conheçam você e seus pensamentos, né? Sim, quando eu comecei a divulgar alguns versos, né, bem antes de publicar, no Instagram eu já comecei a ensaiar, né, essa questão de publicar uma ideia aqui, outra ali, né, e quando eu buscava arte, né, eu queria colocar pessoas, né, nas minhas artes, nos meus posts. Que dificuldade de encontrar uma pessoa negra, sabe? Para poder me representar, para poder representar a minha ideia naquele pequeno verso, naquela pequena fala, né? E depois eu fui vendo, caramba, não tem, quase não tem um modelo negro no vídeo, numa imagem. Aí você passa também para as chefias de uma maneira geral, a maioria dos chefes são brancos. Aí você olha, né, igual ontem, né, aquela imagem tão emblemática da transmissão dos ministros, né? Você vê lá todos homens, só uma mulher e nenhum negro. Aí você vê o governo falando sobre democracia, sobre a necessidade de você tornar ainda mais clara a informação relacionada à apuração de votos, né, às urnas. Aí o governo vai lá e fala da composição da comissão
de transparência, né, de participação relacionada à eleição, e você só encontra uma mulher negra, sabe? E quando você encontra uma mulher negra, você vibra. Eu fiquei assim, caramba, finalmente uma mulher negra, quando deveria ser. Nossa, o que está acontecendo? Só uma mulher negra. É, você até me lembra no passado, talvez você não lembre, porque você é nova, era muito comum, né? O politicamente correto era nos personagens, né, de filme, de novela, todos fumarem, homens bonitos, os comerciais de cigarro, né? Traziam homens sempre muito bonitos, muito bem-sucedidos, em carrões, endinheirados, fumando, etc., né? Hoje a propaganda ela já mudou esse perfil, né? Você vê algumas empresas já colocando pessoas, vamos chamar normais, né? Há um comercial de TV onde coloca mulheres muito magras, gordas, obesas, com vitiligo, que eu já vi, ou com uma determinada tatuagem, ou com um defeito físico, né? Como tem um comercial que a pessoa tem um corte no rosto, são pessoas que você encontra na rua no dia a dia, né? É a nossa realidade, é o nosso espelho, né? Não é aquela beleza, né, estrangeira, né, da Catherine Deneuve, né, ou de nomes franceses ou qualquer outro que seja, da Angelina Jolie, ou seja lá quem for, né? Então, na verdade, é isso que a gente quer encontrar, né? O negro, a negra, o branco verdadeiro, com suas marcas de luta, né? Hoje há uma briga muito grande, muitas vezes, para que os negros sejam representados nas novelas ou das séries, né? Enquanto famílias, né? Pai, mãe, filho, etc. Não necessariamente como motorista, empregada doméstica, o faxineiro, o jardineiro, né? Não que isso não exista, né? Mas eles formam uma família. E muitas vezes ela não é verdadeiramente retratada, né? A gente ainda precisa ocupar muito esse espaço, né? Muito de oportunidade para que a gente possa ocupar esse espaço, não por uma questão de cota, né? Mas Sim, por uma sim. questão de respeito, de reconhecimento, de merecimento, né? Também, né? Não estou aqui discordando, né, de maneira nenhuma das cotas. É necessário, né, para a gente tomar um espaço, alcançar um espaço que também nos é de direito, mas que essa cota Verdade. abra o caminho, né, para que lá na frente a gente ocupe mais espaços de liderança, mais espaços de empoderamento, não só em função de cota, né, mas em função desse reconhecimento e respeito. E quando você fala em empoderamento, né? Que é uma palavra hoje que está em voga, que se fala muito, principalmente a mulher empoderada, né? Fala-se muito pouco o homem empoderado, mas a mulher empoderada. Como é que você vê isso, né? Essa palavra empoderamento, como ela é colocada no nosso dia a dia, né? E se você realmente hoje se sente esta mulher, por tudo que você passou até chegar hoje a esses 32 anos, 32, né? Empoderada. Empoderamento, para mim, é aceitação, sabe? Não, eu não vou às ruas, você nunca vai me ver lá nas ruas segurando bandeira, não é do meu feitio, sabe? Eu me sinto muito bem ali nas multidões. Mas para mim, o empoderamento, ela tem esse, é muito pessoal. Tem a ver com eu me aceitar, né? Aceitar o meu cabelo, aceitar a minha condição atual e trabalhar com os recursos que eu tenho à minha disposição para poder crescer. Eu sei que eu vou enfrentar muita injustiça, né? Eu sei disso, eu sei que eu vou enfrentar muita desonestidade, que eu vou ver pessoas na minha frente em função da condição financeira dela ser maior, ou às vezes da beleza ser maior do que a minha, mas eu entender que eu posso alcançar, sim, o que eu quiser, dentro dos recursos que o Senhor me deu, e dentro do tempo também, né? Porque às vezes a gente não vence hoje, a gente não alcança hoje, mas a gente continua tentando, né? E lá na frente a gente vai alcançar. Para mim, o empoderamento ele começa aí, sabe? Não chegou para mim ainda naquela proporção de ir às ruas e de defender o direito das outras pessoas. Mas eu tô naquele nível de me reconhecer, de me entender
e de compreender quais são os direitos que eu tenho e buscar esses direitos por mim mesma. Uhum. Quer dizer, aí achei uma poesia aqui quando você fala disso, que é a efervescência, né? Eu acho que todo teu livro leva a isso, né? A essa efervescência do momento da palavra e que diz o seguinte: preciso mesmo gritar que meu rosto está mudado e meu corpo calejado ante a lisura de minhas mãos? Como reverter esse processo de deixar de lado o verso? Ignorar um retrocesso na efervescente inspiração? Deixa teus olhos mudarem, teus sentimentos te enganarem, tua voz denunciar-te e, então, arrisca um verso. Não posso parar de escrever, nem preciso mesmo dizer que ainda sei conceber uma estrofe desse processo. Mas mesmo se encena um sorriso, um choro mal fingido, outra vez o verso foge no instante efervescente. Então, deixa a dor repousar, o silêncio te incomodar, o pensamento te agitar e serás poeta novamente. É a efervescência, né? E estou aqui aberto, né? Eu e a minha querida Lorena, justamente para os nossos amigos fazerem perguntas, quem quiser, né? Até porque daqui a pouco, ao final, nós temos aqui um sorteio do Tempo Através da Janela, tá? Um livro lindo, está sendo lançado hoje, já está aí com o público, né? Já está na rua, as pessoas que quiserem, o livro está à venda com a própria Lorena, mas também através da Líteres, né? Através da nossa livraria Líteres. E para quem quiser, realmente hoje é uma leitura imprescindível para entender um pouco, através da poesia, o nosso universo que a gente está vivendo lá fora. O lançamento da Líteres Editora através do selo Courrier Brasil. E as pessoas que quiserem fazer perguntas, enquanto isso eu vou pedir a Lorena para ler mais uma poesia desse universo dela apaixonante. A poesia que eu vou compartilhar. Deixa eu ver. É que eu já participei de algumas lives, eu quero apresentar uma diferente das outras que eu já tenho lido em outras oportunidades. Eu vou ler Seja Feliz. Quem quiser acompanhar está na página 38. 38. Seja feliz, mesmo que leve a vida inteira, mesmo que seja alegria passageira. Ah, seja feliz, mesmo que seus lábios forcem um sorriso, mesmo que seus olhos percam o brilho, seja feliz. Mesmo que felicidade seja contemplar a alegria de desconhecidos, mesmo que felicidade seja pensar no momento nunca vivido, mas seja feliz. Mesmo que seja só por um minuto, mesmo que seja de seu fôlego de vida o último, mas seja feliz. Palavra de ordem, né? Ser feliz. E aí eu te pergunto, nesse universo onde as suas poesias são tão pensadas, são tão elaboradas, são tão bem cuidadas, lapidadas, você tem algum autor ou alguns autoras, que você se inspira, ou que você simplesmente, se não inspira, pelo menos gosta de ler no seu tempo livre? Eu gosto muito de Cecília Meirelles. Ela me Magnífico. inspira muito, ela também fala muito sobre o tempo, né? E é o que a gente sempre busca, né? O que o ser humano sempre tem buscado é mais tempo, né? Seja lá para realizar o que a pessoa queira, mas é sempre mais tempo. Cecília Meirelles, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, eu gosto muito dos clássicos, eles me inspiram muito. Magnífico. Hoje os clássicos, né, não estão hoje, né, calmamente, felizmente, voltando, né, às prateleiras e às mãos dos leitores, né? Lá no passado, quando a gente era, eu falando por mim, né, ainda estudando, muitas vezes os clássicos a gente abominava, que era uma loucura. E depois é que a gente veio descobrir a importância, né, de grandes nomes, né, como Machado de Assis, entre tantos outros,
que tem uma importância, a Luiz de Azevedo, enfim, dezenas, né, de autores importantíssimos. E a gente pode esperar já começou a rascunhar, já começou a escrever um segundo livro? Já. É Mas eu, sempre assim, né? Quando lança o primeiro, já perguntam logo cadê o segundo. eu já tenho lições de quarentena, mas eu acho que eu vou esperar passar os 2 anos do contrato, né? Não sei, depois a gente vê. É porque eu quero primeiro terminar de vender, né? Essa Começar a tiragem. trabalhar esse livro, que tem o quê? 1, 2 semanas, né? Uhum. E a partir daí pensar no outro, né? Quando você fala de lições de quarentena, tem tudo a ver agora com esse momento mesmo, né? Sim. Aí tenho esse Lições de Quarentena, tenho também Impressões, que fala sobre. São poemas relacionados ao processo da escrita mesmo, né? Essa questão de você conceber o poema, propriamente dito. Acho que são só esses dois. É. E estou escrevendo mais alguns poemas aleatórios que depois eu paro para poder dar uma lida, uma revisada e ver se encaixa, né? Se eles são coerentes para compor todos um outro livro. Eu vejo assim, você escreve por uma necessidade de escrever, quer dizer, não é uma coisa que se torna uma espécie de obrigação, que é uma palavra horrível, né? É uma coisa que tem que sair mesmo, né, da pele, né? É uma coisa que vem de dentro, enquanto necessidade, enquanto paixão, né? E longe de qualquer tipo de obrigação, né? Sim, eu escrevo por gostar, né? E quando a inspiração vem, às vezes você tem que buscar, né? Você tem que fazer por onde. Não é simplesmente você tá ali na correria do seu dia a dia e vai cair do céu. Você tem que fazer uma leitura, né? Você tem que parar para refletir, esse meditar, né? O meditar que tá tão em alta ultimamente faz bem para o corpo, faz bem para o espírito, né? Então são nesses momentos em que eu mais tenho ideias para poder escrever. E E mesmo quando é. você fala nessa correria, né, na coisa do dia a dia. Você escreve em que horário? Você escreve no início até do nosso papo você falou que é uma coisa que surge assim de noite, de madrugada e tal. Tem essa coisa de acordar com a ideia na cabeça, ou você está andando na rua, surge uma luz, enfim. Como é que é esse teu processo de criação? Sim, antes eu realmente parava, né? Eu realmente sentava na varanda e ficava refletindo, ficava olhando a lua, orava, sempre fui de conversa, né? E sempre via muita inspiração. Hoje em dia eu confesso, eu não lembro a última vez em que eu olhei a lua, né? Com vergonha eu até admito. Então, a inspiração, ela vem no dia a dia, né? Às vezes eu tô no carro, né? Antes, quando eu andava muito de ônibus, tô dormindo, aí acordo com uma ideia, aí o que eu faço? Eu vou lá e escrevo aquele verso, aquela ideia, e na primeira oportunidade que eu tiver para parar, eu vou e desenvolvo um poema em cima daquilo, quando não dá para parar na hora para escrever. E tem uma poesia preferida no universo de todas que você já escreveu, já lançou? Tem aquela que é do coração, que te toca mais, aquela poesia que te emocionou, ou que você fez durante um momento tão significativo da tua vida? Ai, deixa eu ver. Que de repente não tem, de repente todas são apaixonantes, todas são queridas, todas são filhos. Eu gosto de todas, mas tem uma que eu vou destacar aqui, que eu ainda não li em outros momentos, que é a Teresa, que está na página 80. Deixa eu ver ela aqui. Que página? 80. Que é uma homenagem a uma amiga que faleceu há um tempo. Hum. E ela diz: quero entender a vida perdida, o rosto pálido, o olhar opaco, o sorriso que não há. Mas hoje faltaram respostas. E faltou sorriso, faltou alegria, brincadeiras, palavra. Hoje faltou muito.
faltou vida, faltou tudo. Hoje faltou Teresa. Essa é uma poesia que eu não sei como ela se foi, mas assim, ela lembra muito as tantas Teresas, né, que nós perdemos ao longo dos últimos meses, né, do último ano, pela pandemia, entre Teresas, né, e homens também, com tantos outros nomes que ficaram aí na nossa saudade, na nossa lembrança, por tantos descasos e descuidos, né? Então é uma poesia muito, muito do momento, muito pontual. E para a gente fechar, antes da gente ir no nosso sorteio, eu queria te perguntar como você está se sentindo hoje, a Lorena, antes do livro e depois do livro, né? A Lorena agora que sai para a rua, sai para trabalhar e encontra com seus leitores, né? E recebe aí o elogio ou uma determinada crítica. Isso mudou alguma coisa? Ou para você tanto faz? Ou como é que isso acalentou você? Como é que é hoje a Lorena num outro patamar, né? É claro, eu sempre falei aqui, né? Escritora desde sempre, como você fala, que você escreve desde pequena, mas de repente com o livro pronto, né? É uma outra virada, literalmente, de página, um divisor de águas na sua vida. Hoje eu me sinto com um senso de responsabilidade muito maior de comunicar, né? A poesia, ela comunica muito, a música, ela comunica muito, né? As artes, de uma maneira geral, né? Acho que por isso mesmo foi tão censurada durante a ditadura, né? Ela consegue fazer com que a gente transmita aquilo que a gente não conseguiria de outra forma, né? Numa conversa, assim, no dia a dia. E o sentimento que me vem, claro, é de muita felicidade, mas também de muita responsabilidade, porque eu ainda Totalmente. tenho, né, ali separado na prateleira muitos livros que eu ainda preciso vender, né, que eu ainda quero que as pessoas leiam, né? É um legado, para mim é um legado que eu quero deixar, né, É para a os meus imortalidade. filhos. Sim, sim, imortalidade. E eu quero compartilhar com as pessoas também. E eu me sinto muito responsável, principalmente depois que eu montei o canal no YouTube, né? Porque lidar com pessoas não é fácil, né? E lidar com os sentimentos, com os pensamentos e as ideias das outras pessoas, isso exige muita maturidade. Eu estou aprendendo, né? Eu estou Sim, aprendendo sim, sim. com isso. Me diz uma coisa, e como é que é esse teu canal do YouTube? Você o quê? São poesias, você declamando, você tem convidados? Como é que é esse canal? O que você apresenta pra gente ali? Eu apresento minha voz nas poesias que estão nesse livro aqui. Não é Uhum. imagem em voz, então eu pego alguns vídeos de algumas plataformas, né? E insiro ali a minha voz declamando alguns poemas. Então toda segunda-feira tem um novo poema e às quartas-feiras tem live. Né? Essa temporada da live, eu estou entrevistando alguns escritores selecionados de uma antologia. Eu posso mostrar aqui? Pode, claro. Então, eu estou entrevistando nessa temporada alguns escritores dessa antologia aqui, Se Tens um Ah, Bom... tá. Produção do Bruno Black, né? Isso, Que isso. na Esse... verdade você nos chegou, né, através das mãos do Bruno Black, né? Ele nos apresentou, inclusive, até foi bom você falar, a orelha, né? A primeira orelha é escrita, apresentada pelo meu querido amigo, autor da Litres, o Bruno Black, que é um batalhador, né? Eu conheço o Bruno desde sempre e sempre buscou aí o seu espaço e tem conseguido isso de uma maneira muito bonita, muito honesta, né? É muito louvável o trabalho dele e eu agradeço muito ter trazido você, que foi um presente. Mas Obrigada. fala, você estava falando aí então da antologia. Certo. E toda quarta-feira, às 8h30, até o final do ano, até o dia 29 Uhum. de dezembro, eu vou estar entrevistando um dos autores alguns dos autores, né? Porque são muitos. Então, eu vou entrevistar alguns dessa antologia. Nós vamos falar sobre o processo criativo deles, né? Como foi participar dessa obra. Vamos falar também sobre a trajetória de vida deles.
profissional, né? Porque muitos trabalham profissionalmente na área da literatura. E é isso que eu busco trazer com a live de quarta-feira, né? O nome Selfie Poética remete a isso, porque quando você vê uma foto, você não tem noção do que aconteceu no entorno. Você não tem noção do que foi a história daquelas pessoas que foram imortalizadas ali naquela foto. E a mesma coisa acontece com o poema. Quando você lê um poema, tem sempre uma pessoa incrível por trás, tem uma história de vida incrível, né? E tem uma trajetória também. Então, eu busco resgatar um pouco dessa trajetória, dessa história, das pessoas que comporam os versos desse livro aqui. Legal, fantástico. E vamos ao nosso sorteio. Eu não sei se você já, ao longo aí do nosso papo, você ficou olhando, você viu algum nome aleatoriamente que você possa ter escolhido para ter a felicidade de ganhar autografado esse belíssimo tempo através da janela aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Nós temos 23 pessoas aqui na live, então eu vou pedir para minha mãe escolher um número aleatório entre um mãe é... E o número que ela escolheu, eu vou contar aqui na sequência, né? Como aparece para mim as pessoas. O número que ela escolher, se a pessoa aparecer para mim nessa sequência, vai ser a Felizarda ou Felizardo para o livro. Então vamos lá, mãe. Entre 1 e 21 agora. 10. 10? 10, você conta aí? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, o André! André Nascimento é o companheiro do sindicato. Olha só, André, parabéns. Vai receber mais fácil e mais rápido em mãos o livro autografado, né? Com certeza. Parabéns. Parabéns, André. Você ganhou um tesouro aqui, com essa janela linda aberta aí, de muitas histórias, de muitos conhecimentos. E, lembrando, quem quiser adquirir esse livro, O Tempo Através da Janela, da Lorena Florencio, diretamente com ela, através aí dos seus canais, ou diretamente com a Líteres, né? Através lá do nossa Líteres, da livraria líteres.com.br, né? Pode encontrar também conosco, ou nós direcionamos para Lorena. Enfim, não vai ter dificuldade de encontrar esse livro. Quem tiver muito afim de fazer uma leitura nos próximos dias, agora de setembro, tem aí à mão uma oportunidade de ouro através da Líteres Editora, publicado pelo selo Courrier Brasil. Ok? Fala, Lorena. Então, um recadinho final aqui. Eu quero lembrar, né, que quem adquirir o livro ainda hoje vai estar participando do sorteio de um buquê de trufas. Acho que eu vou comprar esse livro. O sorteio eu vou publicá-lo amanhã, ao meio-dia, no YouTube, tá bom? Lá no meu YouTube, Selfie Poética, e também vou retransmitir aqui nas redes sociais. As minhas redes sociais @selfiepoética, tanto aqui no Instagram quanto a minha página do Facebook, tá bom? Mas quem quiser assistir lá ao vivo amanhã meio-dia, vai estar lá no canal do YouTube. Eu vou estar fazendo sorteio para vocês ao vivo, tá ok? Maravilha, gente. Um livro desse com trufa, nada melhor. Vale a pena, vale a pena. Lorena, queria te agradecer, te parabenizar, agradecer pela parceria, por você fazer parte da família Líteres, por estar conosco aqui, que é um prazer imenso publicar o teu livro, né? Com essa sua história, com esse teu universo, com o teu talento, a tua força, que eu acho que são primordiais nos dias atuais, entre tantas coisas que a gente falou aqui, tantas durezas e rudezas. O teu livro faz com que a gente tente, de alguma forma, entender um pouco melhor o que está acontecendo lá fora, né? Essa vida aí um tanto quanto voraz demais para o meu gosto, acho que é para o nosso gosto, né? Então, mais uma vez, muito obrigado em meu nome, em nome de toda a família Líteres. Queria agradecer
a produção da Betânia de Andrade, que coordenou aqui esse bate-papo, né? E toda a divulgação da empresa Firma, que cuida das nossas mídias sociais. Enfim, muito obrigado. A gente volta breve com nossos autores. E a Lorena fechando aí com o maior carinho. Quero agradecer a você, Arthur. Quero agradecer também a Sabrina. Eu agradeço diretamente a vocês dois, porque foram as pessoas com quem eu tive contato. Embora eu saiba que há muito mais pessoas, né, por trás desse processo, né, da concepção. Sim, temos aqui o produtor do livro, que foi o Delcimar Cevolela, que cuidou carinhosamente do fechamento de toda essa produção, Marcelo Assetti, enfim. É uma equipe bem grande que tem enorme carinho pela literatura nesses 33 anos de vida que nós completamos esse ano, de amor e devoção aí à palavra escrita e aos autores. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada também aos que estão nos assistindo. Tem aqui a Lana, tem o Marcelo, tem a Flávia, um monte de pessoas aqui, tia Mari, tia Juscelia. Muito obrigada, Ivanilda, André. Muito obrigada por vocês, meus amigos, estarem aqui assistindo, a Cristinedo também. Muito obrigada. Tem aqui Nininha Caldas também, minha amiga. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Então é isso. Todo mundo agradecido, todo mundo abraçado, beijado, premiado e aguardando a trufa que daqui a pouco vai ser sorteada aí, não percam. Lorena, um grande beijo para você, para toda a sua família. E sucesso cada vez maior, que é o que nós desejamos para você, junto aí com a Líteres Editora. Até breve para você e para todo mundo. Beijo, bye bye. Tchau. Tchau. Deu para ouvir, tá? Vocês dando tchau aí.